Olá, vamos retornar. Vamos continuar então quanto à classificação dos atos administrativos. Vamos ver aqui em relação à formação desses atos. Olha lá, o ato administrativo ele pode ser simples, pode ser complexo ou pode ser composto. O ato simples é aquele que depende da manifestação de vontade de apenas um órgão ou autoridade, como por exemplo, a sua nomeação, portaria de um ministério. O ato complexo é aquele ato que nós vamos ter ali mais de uma vontade. Ou seja, vamos ter algumas vontades de órgãos ou pessoas distintas que ao final nós vamos ter um único ato administrativo. Já o ato composto, nós vamos ter a manifestação de um único órgão ou autoridade. Só que para esse ato produzir seus efeitos jurídicos, ele tem que ter uma aprovação, uma homologação, uma ratificação de uma outra autoridade ali no meio do caminho. Vamos aqui à nossa tela então. Olha lá, o ato simples é aquele ato que depende apenas de um único órgão ou autoridade. Uma multa de trânsito, uma interdição, nomeação de um servidor, concessão de férias. O ato complexo, vamos considerar aqui, uma portaria editada por alguns tribunais. Nós vamos ter o STJ, o STF, o TSE, TST, STM. Vamos imaginar assim, todos esses tribunais vão editar uma única portaria. Olha lá então, manifestação de vontade, no caso, de várias pessoas, que ao fim nós vamos ter um único ato administrativo. Um outro exemplo, um exemplo que cai bastante em concurso é a aposentadoria. Tá? A aposentadoria depende da manifestação de vontade do órgão ao qual o servidor trabalha e também do Tribunal de Contas. Então, exemplo, vamos considerar que seja um servidor ali do Banco Central. Então, participação do Banco Central, conjuntamente com o Tribunal de Contas da União, para termos aqui um único ato administrativo. No ato composto, nós vamos ter aqui a vontade de um único órgão ou agente, sendo que para esse ato produzir seus efeitos, deve ter aqui no meio do caminho um outro ato administrativo. Esse outro ato, ele é um ato acessório, um ato instrumental, ok? Mas sem a prática desse outro ato aqui, não vai, o ato principal, que vai ser esse, não vai produzir seus efeitos jurídicos. Exemplo aí clássico que a professora de Pietro traz em sua obra, a nomeação dos ministros do STF. Vamos ter a indicação pelo Poder Executivo, Presidente da República, a participação do Poder Legislativo, na figura do Senado, para depois ocorrer a nomeação pelo próprio Presidente da República. Da mesma forma do PGR, ok? Presidente do Banco Central, os diretores das agências reguladoras, tudo da mesma forma, tá bom? Então, quanto à formação, nós temos esses três temas aí. Vamos lá, vamos a uma questão. Desta feita, vamos trabalhar desafio. Olha lá. Identifique entre assertivas abaixo o que corresponda a um ato administrativo complexo. Olha lá. Observada a concepção técnico-usual de nossa doutrina pátria. Então, ato complexo. Ato cuja produção tenha se dado a partir tão só da manifestação de vontade de um único órgão colegiado. Mesmo se o órgão for colegiado, aqui nós vamos ter um ato simples. Como, por exemplo, regimento interno do STJ. Olha lá, o STJ é composto por 33 ministros, não é? É um órgão colegiado. Mas aqui, mesmo sendo um órgão colegiado, nós vamos ter a prática de apenas um ato administrativo, não é isso, tá? E a manifestação é a vontade de quem? Do STJ, né?
do STJ no caso. Então, por isso que nós vamos ter aqui um ato simples, porque a manifestação é do órgão STJ. Não importa pra gente se seja ali um órgão colegiado ou um órgão simples. Vamos lá, então. O que passa a existir com a manifestação de vontade de um órgão, dependente da manifestação de vontade de outro, para se confirme ou seja desconstituído. Aqui nós vamos ter exemplo de ato composto, ok? De ato composto. Determinado ato que somente tem existência a partir da manifestação necessária de 3 órgãos. Também está errado, tá bom? Pode ser de 2 ou mais órgãos. Letra D. Um ato que, a despeito de existir, a partir do momento em que exarado por um único órgão, somente poderá produzir efeitos com a posterior manifestação de outro órgão. De maneira alguma, tá bom? Aqui tem mais a ver com o composto. E por fim, a letra E, vamos lá, vamos ver. Aquele que, dada a sua complexidade, somente passa a existir a partir da manifestação de vontade, olha lá, de um agente público ou, né, de um mesmo órgão. Aqui está correto, então, aquele que, dada a sua complexidade, somente passa a existir a partir da manifestação de vontade de mais de um agente público de um mesmo órgão. E tudo bem. Olha lá, nós vamos ter ali mais de um agente público, né, praticando, no caso, o mesmo ato administrativo. Então, a resposta aqui vai ser a letra E, tá bom? Então, vamos considerar o seguinte, ó, manifestação de vontade desse agente, que nós vamos ter aqui um único ato administrativo, ok? Então, gabarito correto, a letra E. Vamos lá. Quanto à execuibilidade do ato administrativo, o que é isso, né? Representa a capacidade do ato de produzir efeitos jurídicos. Quanto à execuibilidade, execuibilidade é um termo utilizado pela professora de Pietro. Nós vamos utilizar, sim, as lições do professor Celso Antônio Bandeira posteriormente, tá? Que ele trata ali quanto à eficácia do ato administrativo. Mas vamos ver primeiro quanto à execuibilidade. O que significa isso? É quanto ao momento, tá, do ato produzir seus efeitos jurídicos. Vamos lá. Aí vem a autora dizendo o seguinte, ó, o ato ele pode ser perfeito, pode ser imperfeito, pode ser um ato pendente ou pode ser um ato consumado. O ato perfeito é aquele que já completou seu ciclo de formação, ou seja, aquele ato que está apto a produzir seus efeitos jurídicos. Ou seja, o ato já foi publicado, se houver necessidade, o ato já foi motivado, o ato já foi assinado, ou seja, o ato está apto, no caso, a produzir seus efeitos jurídicos. Como, por exemplo, a sua nomeação. A partir da publicação, ali o ato já vem produzindo seus efeitos, ou seja, a qualquer momento, dentro do prazo estabelecido, é lógico, você pode assinar o seu termo de posse. Vamos ter também o denominado ato imperfeito. O que significa isso, tá? É aquele ato que ainda não completou o seu ciclo de formação. Ou seja, o ato que falta uma assinatura, o ato que ainda não foi publicado, o ato que ainda não foi motivado, ou seja, o ato imperfeito ele ainda não está apto a produzir seus efeitos jurídicos. Vamos ter também o denominado ato pendente, trazido pela autora. O que significa isso? É aquele ato que já produziu todos os seus efeitos jurídicos, é o ato que já completou o seu ciclo de formação, mas ele ainda não produz seus efeitos em razão de uma pendência. Vamos imaginar o seguinte, ó, detalhe, e essa pendência pode ser em razão de um acontecimento ou então em razão de um termo, né, de uma data determinada no próprio ato. Vamos considerar o seguinte, aí na cidade onde você mora, foi expedido um ato para interditar um parque aí de sua cidade para reforma. O ato foi publicado hoje, mas a interdição só vai ocorrer daqui 30 dias. Olha lá, então o ato já completou sua formação
ele já foi publicado, já foi motivado, já foi assinado, mas ele só vai produzir seus efeitos daqui a 30 dias, tá vendo? Então vamos ter essa pendência aí na produção desses efeitos. Ou então pode ser em razão de algum acontecimento, tá? Vamos considerar, se o time aí da sua cidade for campeão estadual, vai ser feriado no dia seguinte. Então, o ato foi publicado, né, com estes dizeres, né, vamos situação, né, bem tranquila aí pra gente, bem coloquial, mas olha lá, o ato só vai produzir seus efeitos jurídicos quando? Né, se acontecer aquela situação, ou seja, se o time da cidade for campeão, tá bom? Vamos ter também o denominado ato consumado. O ato consumado é aquele ato que já exauriu seus efeitos jurídicos, ou seja, o ato que já cumpriu todos os seus efeitos jurídicos. Então, essa classificação quanto à execuibilidade é trazida, no caso, a proposta pela professora Maria Silva Zanella de Pietro. Vamos lá, agora vamos quanto à eficácia do ato administrativo, que é proposto, no caso, né, esse tema é proposto pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Olha lá, o ato administrativo é eficaz quando está disponível para a produção de seus próprios efeitos. Ou seja, quanto o desencadear de seus efeitos típicos não se encontra dependente de qualquer evento posterior, como condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador a cargo de outra autoridade. Então, o ato eficaz para o Celso Antônio Bandeira de Mello é a mesma coisa que o ato quê? Perfeito. Aquele ato que já está pronto para produzir seus efeitos jurídicos. Continuando, aqui a fala do autor. Eficácia, então, é a situação atual de disponibilidade para a produção dos efeitos típicos próprios do ato. O termo eficaz, em seu significado, traduz a ideia de capacidade de produzir efeitos. Então, para o autor, ele não utiliza, né, a expressão quanto à execuibilidade dos atos administrativos, e muito menos vai utilizar quanto, né, aquela classificação de ato perfeito e imperfeito. Então, para o autor, o ato perfeito é a mesma coisa que ato eficaz, tá? Lembre disso lá na sua prova. Continuando. Mas nós vamos ter também aqui outras nuances sobre esse tema que nós acabamos de falar, defendido pelo Bandeira de Mello. Ele fala do ato perfeito, do ato imperfeito, do ato válido, do ato inválido, do ato eficaz e a negação do ato ineficaz. Vamos lá para a nossa tela, vamos entender isso melhor. Então, o ato, ele pode ser perfeito, que é aquele ato que já completou seu ciclo de formação. Ele pode ser válido, olha lá, válido, ou seja, está ali, né, foi produzido conforme o direito, está atendendo à lei. E o ato eficaz é aquele ato que está pronto para produzir os efeitos jurídicos. Então vamos lá. Então, para o autor, se o ato for perfeito, válido e eficaz, olha lá, quando concluído o seu ciclo de formação, que é o perfeito, encontrar-se plenamente ajustado às exigências legais, que no caso vai ser aqui o ato válido, e está disponível para deflagração dos efeitos que lhe são típicos. Aqui no caso vai ser quanto à eficácia. Continuando, ainda para o autor, o ato pode ser perfeito, inválido e eficaz. Olha lá, perfeito, quando concluído o seu ciclo de formação. E apesar de não se achar conformado às exigências normativas, ou seja, apesar do ato ser ilegal, encontra-se produzindo os efeitos que lhe seriam inerentes. Interessante que, pela presunção de legitimidade que nós vimos anteriormente, mesmo o ato ilegal, ele vai produzir sim seus efeitos jurídicos. No entanto, posteriormente, esses efeitos serão desconstituídos para tentar, né, restaurar a situação originária. Por isso, os efeitos da anulação é ex tunc, ok? Né, os efeitos são ex tunc justamente por isso, para restaurar a situação originária. Então, o ato inválido
ele produz sim efeito jurídico. Ou o ato, ele pode ser perfeito, é aquele que já completou o seu ciclo de formação. Ele é válido, olha lá, é o ato válido, legal, mas ineficaz, ou seja, ele ainda não está apto para produzir seus efeitos jurídicos. Vamos lá na fala do autor. Quando concluído o seu ciclo de formação, então ele é perfeito, estando adequado aos requisitos de legitimidade, o ato é válido, mas olha lá, ainda não se encontra disponível para a eclosão de seus efeitos típicos, por depender de um termo inicial, uma data, ou de uma condição suspensiva. Aquele exemplo que eu utilizei lá quanto ao time de futebol. Ou autorização, aprovação ou homologação a serem manifestados por autoridade controladora. Então é o ato que ainda não está pronto para produzir os efeitos jurídicos, por quê? Em razão de um termo inicial, precisa de uma data, ou então acontecer alguma coisa, ou então depende de uma autorização, de uma aprovação ou homologação de uma outra autoridade, de um outro órgão, né, controlador. E para o autor ainda, o ato pode ser perfeito, inválido e ineficaz. Ato perfeito, quando esgotado o seu ciclo de formação. Agora, inválido, sobre encontrar-se em desconformidade com a ordem jurídica. Então, tem algum vício naqueles elementos que nós estudamos. Seus efeitos ainda não podem influir, por se encontrar na dependência de algum acontecimento, previsto como necessário para a produção de efeitos. Ou seja, condição suspensiva por termo, ou aprovação ou homologação dependente de outro órgão. Então, o ato ele pode ser perfeito, é o ato que já completou o ciclo de formação, só que ele é inválido, ele não está atendendo à lei, e ele também é ineficaz. Falta alguma condição, algum termo para ele produzir seus efeitos jurídicos. Vamos aqui a uma questão. O ato administrativo ele pode ser inválido, perfeito, e ainda assim eficaz. Pode, não é isso? Nós vimos. Quando, apesar de não se achar conformado às exigências normativas, produzir os efeitos que lhe seriam inerentes. Ok. Mas não é possível que o ato administrativo seja ao mesmo tempo perfeito, inválido e eficaz. Está errado isso daqui. Nós vimos que o ato pode ser perfeito. O que significa o ato perfeito? É o ato que já acabou seu ciclo de formação. O ato inválido é aquele ato que tem algum vício em seus elementos. E o ato eficaz é aquele ato que já está produzindo seus efeitos jurídicos. Tudo bem, o ato administrativo, olha lá, ele foi praticado, exemplo, em 2012. Ele veio produzindo seus efeitos jurídicos, mas o ato é ilegal em sua essência, então os efeitos são inválidos. Quando chegarmos aqui em 2015, o ato então foi declarado ilegal. O que vai acontecer? Vai ser praticado um outro ato, vamos imaginar aqui é o ato A, aqui o ato B. Vai ser praticado o ato B, qual que é o objetivo do ato B? Anular o ato A. E, obviamente, o ato B, como tem efeitos ex tunc, ele vai desconstituir todos os efeitos jurídicos praticados pelo ato A. Ok? Então, está errada essa questão. Então, gabarito errado. Vamos lá. Vamos trabalhar agora as espécies dos atos administrativos. O ato administrativo, ele pode ser normativo, pode ser ordinatório, pode ser negocial, enunciativo ou punitivo. Tá bom? Então, nós vamos ter essas 5 espécies aí dos atos administrativos. Então, qualquer ato praticado pela administração, nós temos que encaixar nessas espécies. Interessante, tá? Que nós vamos formar aqui, né, a sigla NONEP. Para você que tem uma memória
fotográfica, às vezes funciona, não é isso? Eu não sou muito com essa questão de ficar memorizando, decorando nada, mas está aí, ó, NONEP, quer dizer o quê? Ato normativo, o O de ato ordinatório, N de ato negocial, E de ato enunciativo e P de ato punitivo, tá bom? Mas não basta isso daqui, nós vamos ter que trabalhar um a um, tá bom? Não basta, lógico, né? Não basta apenas isso, nós vamos ter que ver as características de cada espécie desses atos administrativos. Vamos lá primeiramente aos atos normativos. Olha lá, é o ato norma, nós já falamos sobre isso. Quando visualizamos o termo, a expressão norma, automaticamente lembramos de lei. Não é sempre assim? De lei. Ah, está na norma, está na lei. A lei, ela é abstrata, em regra, que tem lei de efeito concreto, sim. E a lei, ela é genérica. Vamos aqui pela regra. Então, a lei é abstrata e a lei é genérica. Ou seja, a lei, ela fica pairando no ordenamento jurídico. Se acontecer alguma situação concreta, aí sim nós vamos ter a incidência da lei. E ela é genérica, ela é feita para todo mundo da mesma forma. Mas olha que interessante, no direito administrativo nós não vamos trabalhar o que? A formação da lei. Nós vamos trabalhar a formação do ato administrativo. E o ato administrativo normativo, ele vai ser o quê? É um ato abstrato, um ato genérico, ok? Um ato genérico que parece materialmente até mesmo uma lei. Formalmente, é lógico que não parece. Por quê? A lei exige as formalidades próprias. Eu coloquei aqui pra gente, ó. Atos normativos contêm comandos gerais abstratos, dirigidos a todos os administrados que se enquadrarem nas situações neles previstas. Eu posso afirmar, assim, que o ato normativo é um ato que geral, tá bom? Aí nós vamos ter alguns exemplos, como por exemplo, o decreto, regimento interno do STJ, do STF, da Câmara. Nós vamos ter também uma portaria, ok? Portaria. Mas olha lá, tem que ser uma portaria geral. Ou então alguns chamam de portaria normativa. Uma portaria que vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Se for a portaria de remoção de um servidor, não vai ser um ato geral, obviamente. Vamos ter também resolução. No Código de Trânsito, tem várias resoluções. Olha lá, nós temos a obrigatoriedade de utilizar o cinto de segurança. Mas o Código não estabelece como que deve ser construído, né, constituído o cinto de segurança. Aí vem a resolução, que é um simples ato administrativo dizendo, ó, o cinto de segurança tem que ser de 3 pontas, deve ser afixado de tal forma, ou seja, é um ato administrativo, então, que vai ali explicar, que vai detalhar a lei também. Então nós temos o decreto, regimento interno, portaria geral, né, portaria normativa, resolução e deliberação. Ok? São os exemplos que nós temos aí. Agora, vamos aos atos ordinatórios. Vamos ao conceito. Atos ordinatórios emanam do poder hierárquico e visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. O que nós estamos trabalhando agora tem apoio na doutrina do Eli Lopes Meireles, tá? Que é o autor clássico, né, para esses conceitos aí. Então, o ato ordinatório é aquele ato que vai disciplinar o funcionamento da administração pública, o dia a dia da administração e também a conduta funcional de seus agentes. Como, por exemplo, um ofício, tá? Um aviso, uma autorização de compras, uma portaria de remoção de um servidor, ou seja, são aqueles atos, né, que vão estabelecer regras para a rotina da administração. Olha o nome, ato ordinatório, ou seja, são os atos ordinários, realizados todas as vezes, todos os momentos no dia a dia da administração pública. Então, uma circular, um aviso, uma CI, tá vendo? Então, são aqueles, né, aqueles atos ali mais simples, podemos dizer assim, do dia a dia da administração pública. Agora, vamos aos atos negociais. Olha lá. São os praticados pela administração
nos quais há uma declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular. Então, quando nós falamos em atos negociais, primeiramente, o ato negocial ele não é concedido de ofício ao particular, tá? Depende de um pedido do particular para ele ser produzido, tá bom? Então, precisa de um pedido e não é realizado de ofício. Então, o particular faz algum pedido para a administração pública e a administração vai averiguar, no caso, aquele pedido. Se o pedido for coincidente com a vontade da administração, o ato será expedido. Interessante que nós temos aqui 3 modalidades desses atos que são cobrados em prova de concurso. Nós vamos ter a licença, a autorização e depois, no finalzinho, vamos ver a permissão. A licença é um ato vinculado e definitivo. O que significa isso? Que não pode ser revogado posteriormente. Então, é um ato vinculado e definitivo, no qual o particular vai demonstrar para a administração que ele está atendendo à lei. E se a administração averiguar que o particular está atendendo tudo o que a lei pede, obrigatoriamente, de maneira vinculada, o ato será expedido. Exemplo clássico é a CNH, a licença para dirigir veículo automotor. O particular, o interessado, se ele cumprir tudo que a lei exige, tudo que o Código de Trânsito exige, ou seja, ele é aprovado na prova prática, na prova escrita, né, passa no psicotécnico. Então, se ele cumprir tudo que a lei exige, obrigatoriamente o ato será expedido. Vamos ter também um outro exemplo clássico, o alvará de licença para construir. Então, se o particular cumprir tudo que a lei de ordenamento urbano exige, obrigatoriamente o alvará será expedido. Vamos ter também a autorização, uma outra modalidade, então, de ato negocial. A autorização difere pelo seguinte, representa um ato discricionário da administração. Ou seja, a administração vai averiguar a situação. Se for conveniente, se for oportuno, aí sim o ato será praticado. Então, primeira característica, é um ato discricionário e precário. Por que precário? Porque pode ser revogado a qualquer momento pela administração. Então, é um ato discricionário e precário, pelo qual a administração pública verifica se aquele pedido realizado pelo particular atende ao interesse público. Se a administração pública verificar que a solicitação do particular atende ao interesse público, o ato será então praticado. E nesse ato, a administração vai consentir que o particular exerça algum direito ou então pratique alguma atividade. Vamos a um exemplo. Eu, Rodrigo, estou querendo aí um porte de arma. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu vou cumprir tudo o que a lei pede, ou seja, ser maior de 25 anos, não ter antecedentes criminais, passar por um psicotécnico, justificar o porquê eu quero andar armado, tá vendo? Mesmo se eu cumprir todos os requisitos, pode ser que a administração me negue, né, o porte de arma, tá vendo? Então é um ato discricionário. Da mesma forma, um alvará de autorização. Vamos considerar que eu quero montar uma banquinha de livros em uma praça. Será que se eu chegar à administração e realizar esse pedido para eu montar essa banquinha de venda de livros lá na pracinha, automaticamente meu pedido será concedido? A administração vai avaliar, vai observar a conveniência e oportunidade para praticar o ato administrativo. Agora vamos à permissão. Interessante que é muito comum falar em permissão em relação a contrato administrativo, a prestação de serviço público. Por favor, permissão, quando mantiver relação com a prestação de serviço público, se dá através de contrato administrativo. Contrato, ou seja, ato bilateral e não de ato administrativo unilateral. A permissão, então, significa um consentimento do Estado para que o particular utilize algum bem público. Vamos considerar, ao lado da sua casa, você mora em uma esquina, ao lado da sua casa tem uma área verde, tá? E você quer fazer ali um outro jardim,
você quer fazer uma garagem, você quer utilizar aquela área, né, para alguma circunstância. Se você utilizar sem a permissão da administração, significa invasão de área pública. Então, você tem que fazer o pedido para a administração para utilizar aquele bem público. E a administração vai avaliar. Por isso que a permissão é um ato discricionário. Se é discricionário, obviamente também é precário. Vamos aqui anotar o que a doutrina diz. Então, a permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário, gratuito ou oneroso, pelo qual a administração pública faculta a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público. Vamos lá. O seu objeto é a utilização privativa de bem público particular ou a execução de serviço público. Mas, espera aí, em sentido amplo, não é isso? Em sentido amplo. Nós estamos trabalhando aqui a permissão em sentido estrito. Em sentido estrito, nós vamos ficar apenas com o quê? Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Em sentido estrito, olha lá, em sentido estrito, nós vamos ficar apenas, a utilização privativa de bem público. Tá bom? Então, para o nosso estudo nesse momento, nós podemos afirmar que essa modalidade de permissão é para a utilização de bem público. A permissão com fundamento para prestar, para execução de serviço público, note bem, se dá através de contrato, tá bom? De contrato administrativo. Primeiro nós vamos ter uma licitação, deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter primeiro então, nós vamos ter primeiro uma licitação. Essa licitação é exigida no artigo 175 da CF. Depois, nós vamos ter aqui o contrato administrativo, ok? Com o vencedor daquela licitação, tá? Então, lembre disso lá na sua prova. A permissão para esse estudo nosso agora é para a utilização de algum bem público. Vamos parar por aqui e vamos trabalhar as próximas espécies no próximo vídeo. Sucesso!